Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à terceira mensagem. Já gravei duas, hoje é a terceira, que vai falar de Noé e o dilúvio. Mas antes de nós falar de Noé, nós temos que dar uma olhada no capítulo 6, onde tudo começa, a corrupção do gênero humano, onde a criação de Deus está se corrompendo. No versículo 5 do capítulo 6, e viu o Senhor que a imaginação dos seus pensamentos era só má e continuamente. E o versículo 6 diz, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Na tradução linguagem de hoje diz, e entristeceu o Senhor de haver posto o homem sobre a terra. Entristecer e se arrepender dá no mesmo. Deus agora ele vai destruir uma nação totalmente robusta. Uma nação dos 900 anos. Adão viveu 930 anos. Sete 912. Cainã, 910. O homem mais velho foi Matusalém, viveu 969 anos. Homens capazes de atravessar a corrosão do tempo. Homens totalmente robustos. Homem com a estrutura totalmente forte. Homens com imunidade muito resistente à doença, a problemas que a humanidade hoje enfrenta. Esta é a primeira criação de Deus, o experimento de Deus para ver se realmente o homem era capaz de viver para sempre sobre a terra que ele criou. Deus estava experimentando os primeiros homens. Homens que vão gerar filho. Adão gerou filho com 130 anos. Sete gerou um filho com 105 anos, seu primeiro filho. Lameque gerou o seu primeiro filho com 182 anos. Matusalém gerou o seu primeiro filho com 187 anos. Homens hoje com 187 anos, ninguém sabe nem onde é que ele anda. Uma geração totalmente resistente, que atravessava séculos e não sentia nada. Mas o que fez Deus destruir esta geração? Eis aqui a resposta. Versículo 5 do capítulo 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente. O que destruiu esta geração robusta dos 900 anos foi a imaginação, os pensamentos de seu coração. Homens que eram robustos por fora, mas o pensamento, o coração desta geração só pensava em maldade e em maldade. É isso que destrói o ser humano, a imaginação perversa, pensamento do coração só de maldade. Você vê pessoas robustas hoje no meio da nossa sociedade, pessoas que você olha fisicamente não vê nenhum defeito, mas a imaginação, o pensamento é mau e logo depois você até se inspira, mas você vê a queda daquela pessoa, por quê? Ele passava uma imagem de beleza, uma imagem que não tinha nenhum defeito, mas o dentro dele, o coração dele era mau.
perverso, pensamento totalmente ruim. É isso que destrói o homem. Você vê que estes homens, a geração deles, 969 anos, um homem era capaz de viver. Mas a sua imaginação, o pensamento do coração. Jesus disse que do coração, o coração é que produz maus pensamentos, morte, adultério. É isso que destrói o homem. É isso que está a destruir a geração de Deus. Mas no meio dessa podridão, desta bagaceira, no versículo 8, Deus encontra ainda um, Noé. Nós vamos passar agora para o segundo ponto. O primeiro ponto nós demos uma pincelada no capítulo 6, então agora vamos para o segundo ponto, que é o Noé e o dilúvio. Iniciar. Você vê que no meio desta bagaceira, Deus encontra ainda um, Noé e sua família. E achou graças aos olhos de Deus. Noé achou graça aos olhos de Deus. E Deus vai escolher este homem para fazer algo para ele. O restante estavam todos corrompidos. Se você analisar o que nós estamos vivendo hoje, você vê que as pessoas estão indo de mal a pior. Semelhante a essa geração de 900 anos. Deus agora ele vai reduzir a vida do homem de 900 para 120 anos. Que é a geração de Noé. Os descendentes de Noé, eles vão ser a geração dos 120 anos. Quem dá início a esta geração? Abraão. Abraão, ele dá início à geração dos 120 anos. Abraão é o pai dos 120 anos, dos que vão ser os de 120 anos. Ele ainda vai conseguir ter uma longevidade. Aqui diz que Abraão, eu copiei aqui, viveu 175 anos, Isaac 180, Jacó 147. Mas José já diminui, já vai para 110 anos. E de José para frente vem Moisés, morreu com 120, Arão com 123, Josué com 110. E a geração dos 70 é a nossa, fraca, cheia de problema. Quem dá início? Ela vai dar início do primeiro rei, Saul. Eu copiei aqui a idade deles, para você ver como eu não estou falando nenhuma heresia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia mesmo, ela lhe mostra a verdade. Saul viveu entre 61 anos e uns anos à frente. A Bíblia não afirma ser, mas provavelmente ele morreu com 61 a 70 anos. O rei Davi, segundo o coração de Deus, morreu com 70 anos de enfermidade. Salomão, o homem que sonhou com Deus, morreu com 60 anos. Roboão, 58. Ezequias, 54. Eu estou falando só os reis mais famosos. Então, você vê que essa geração, o Salmo 90, verso 10, diz que a nossa duração é apenas de 70 anos. E o que passar é canseira e enfado. Então, a geração nossa é a dos 70. Passar daí, meu filho, é só problema. Artrose, cadeira de roda, remédio, injeção.
Então Noé, voltando para Noé, ele vai dar início a um trabalho de Deus, a um aviso. Deus vai escolher ele para ele fazer uma arca. No versículo 13 do capítulo 6, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. E faz para ti uma arca. Ele dá o comprimento da arca, a altura, e Noé vai começar essa construção. E a pregação de Noé era esta. Qual era? A que nós estamos fazendo hoje? Não. Construindo uma arca. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 6, diz que um vapor subia sobre a terra e regava toda a terra. Na linguagem de hoje diz que uma corrente de água corria sobre a terra e regava ela. Até aqui ainda não tinha dado uma chuva. Imagina você olhar para alguém como Noé construindo algo e dizer: aqui é para me escapar de um dilúvio. Esta era a pregação de Noé. Pegava uma tábua, colocava, e alguém passava e via. Provavelmente perguntava: para que isso? Para me escapar, eu e minha família. E o que vai acontecer? Deus está dizendo que vai haver um dilúvio. Acreditavam? Não. O que nós diz hoje? Jesus está voltando a buscar a sua igreja. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Acredito? Não. Nós somos motivo de zombaria. Mas você que está ouvindo esta mensagem, atente para a volta de Jesus. Você que está desviado, você que está pensando em sair da igreja, saia não. Jesus está às portas. Assim como foi nesses dias de Noé. A vinda de Jesus está próxima. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, plantavam e davam-se em casamento, e não perceberam até que caiu fogo do céu e enxofre consumiu a todos. Assim será a volta do Filho do Homem, vai ser um dia normal. Como hoje ou amanhã, todo mundo está em festa, todo mundo está casando, estão se dando em casamento e ninguém vai perceber. Noé construía a arca. E o aviso dele, se alguém perguntasse, ele dizia: vai haver um dilúvio sobre a terra. E ninguém prestou atenção. Ninguém quis saber. O escape da época era uma arca. Quem tivesse preparado poderia escapar, mas quem não tivesse, não escaparia. Quem estiver preparado vai subir aos céus, quem não tiver, vai ficar. Como escapar de um dilúvio sem barco? Como escapar de água, de rio, sem uma canoa? Então Noé ali, ele construindo a arca, e ninguém acreditava em sua construção. E até que Noé termina a arca, no versículo 22 do capítulo 6, e assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, e assim o fez. Você vê que aqui Noé era altamente obediente a Deus. Depois que Noé constrói a arca, Deus vai dar uma ordem. Que ele entre na arca. E que ele vai mandar até a arca.
2 animais, um casal de cada espécie. E depois que Noé entra na arca, Deus está dizendo, entra na arca, no versículo 4 do capítulo 7 agora. Porque passando ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. O recado foi dado, mas ninguém quis entrar. A porta da arca, ela estava aberta. E por que ninguém quis entrar? Porque era impossível acreditar que haveria chuva. Nunca tinha havido uma chuva. Deus faz as coisas para confundir os homens. As coisas de Deus é diferente da nossa. Hoje a porta da igreja, dos templos, estão abertas. E as pessoas passam para lá, para cá, e ninguém tem desejo, curiosidade de entrar. A porta está aberta. A porta da arca estava aberta, mas na época de Noé ninguém teve interesse de entrar. Por quê? Não vai haver, porque nunca choveu. E muitos acreditam. Nós estamos anunciando, dizendo que Jesus vai voltar. E muitos hoje já têm a crença que isso é uma bobagem, que isso não vai acontecer. Mas eu digo para você hoje, diante desta mensagem, assim como foi nesse dia, vai ser nos nossos dias. Depois que Noé entra na arca, no versículo 10, o Senhor vai dizer assim: e aconteceu que passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Noé entra na arca e leva 7 dias ali com aquela arca no chão e nada de chuva. Imagine a zombaria. Imagine a gozação daquele povo, olhando para a arca ali e dizendo: aí tem um louco aí dentro, cheio de animais, dizendo que vai haver um dilúvio. Aí foi que eles ficavam mesmo incrédulos. Passou-se 7 dias, 6 dias, nada aconteceu. Mas o homem de Deus sabia o tempo certo. E no versículo 16, depois que Noé está dentro da arca, ele diz assim: e que entrando macho e fêmea, todos entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta por fora. Noé entrou na arca, passar os dias que Deus tinha determinado. Aí veio um anjo do Senhor e fechou a porta da arca por fora. Olha só. Eis aqui a revelação. A porta da arca foi fechada por fora. Por que foi fechada por fora? Porque os que estavam dentro ainda iam sair para fora. Mas a porta do céu, ela não vai ser fechada por fora. A porta do céu, ela vai ser fechada por dentro. Há uma diferença da porta da arca para a porta do céu. A porta da arca, quem estava dentro ainda iria sair. Mas a porta do céu, eita glória, quem estiver dentro, quando ela se fechar, não sai mais. Entende o mistério aí, irmão? Esta porta da arca foi fechada por fora, porque Noé poderia ouvir o barulho e abrir. Mas a porta do céu vai ser fechada por dentro, porque quando ouvir o barulho, alguém que está dentro querer sair, mas quem tem a chave é o Senhor.
Então você vê que o Senhor tem a chave da arca na mão e tem a chave da porta do céu na mão. Aleluia, muito bom. Então, Noé agora está dentro da arca e o dilúvio vem. E todos vão ser levados pelo dilúvio. Os que não acreditaram foram sucumbidos. E assim vai ser com a volta de Jesus. Quem acreditar vai entrar no céu. Quem não acreditar vai ficar nessa velha terra e vai ser consumido pelo poder do Senhor. Para encerrar, meus irmãos, nós vamos aqui para o capítulo 9. Só para encerrar, para não ficar muito longo. Noé planta uma vinha. No capítulo 9, Deus faz um pacto com Noé. E ele dá as instruções a Noé ali. Como é que ele deve viver da agora em diante. E no versículo 20, Noé vai começar a lavrar a terra. E ele vai plantar uma vinha. E nesta vinha, ele vai beber o vinho dela e vai se embebedar. E vai descobrir a sua nudez. Até aqui Noé não tinha uma falha nenhuma. Mas aqui Noé vai expor o lado humano, o lado pecador do homem que Deus criou. Noé agora está mostrando que ele é um homem pecador, que ele está sujeito às paixões da carne, está sujeito à queda. Este homem aqui, que Deus usou para construir uma arca, agora ele se deixa levar pela obra da carne, pela fraqueza do homem. Então Deus está mostrando em Noé que ele é propenso à queda, como todo homem hoje é propenso à queda. Por mais poderoso que seja, se não se revestir de Deus, tem possibilidade de cair. Então Deus olha e diz: Adão, Noé, eu preciso encontrar outro para que substitua o meu projeto de experimento com o homem sobre a terra. E este homem, ele vai sair dos descendentes de Noé, que vai ser Abraão. E é em Abraão que nós vamos gravar mais uma mensagem, a quarta mensagem. É nele que nós vamos gravar a quarta mensagem, que ele vai ser mais um experimento de Deus sobre a terra. E depois que eu falar de Abraão, falar de Moisés, eu vou mostrar o significado, por que eles caíam, por que que eles caíam diante de Deus. Então, neste dia, eu quero já encerrar esta mensagem. Quero também agradecer a cada um que já assistiu às outras mensagens. E continue orando por mim, meus irmãos. Tudo isso que eu estou repassando para você é um conhecimento meu mesmo, baseado nas minhas leituras. Eu sou uma pessoa que navego bastante na Bíblia. Então, você que é crente, você que não é crente, continue orando por mim para que eu continue nessa jornada de mensagem para fortalecer aqueles que estão precisando ouvir uma boa mensagem, ainda uma mensagem raiz. Amém, meus irmãos?